Olá, alunos do curso de Odontologia da disciplina de Fundamento Biológico 3. Sejam muito bem-vindos para mais esta videoaula, onde nós daremos continuidade às práticas integrativas e complementares. Os objetivos desta aula serão estudar e conhecer as diversas práticas integrativas e complementares regulamentadas pela Portaria número 702 do Ministério da Saúde, publicada em 2018. Os 10 anos da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares trouxeram avanços significativos para a qualificação do acesso e da resolutividade na rede de atenção à saúde, com mais de 5.000 estabelecimentos que ofertam práticas integrativas e complementares. O segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica avaliou mais de 30.000 equipes de atenção básica no território nacional e demonstrou que as 14 práticas a serem incluídas por esta portaria estão presentes nos serviços de saúde em todo o país. Num estudo realizado entre o período de janeiro a dezembro de 2016, mostrou que a medicina tradicional chinesa, a antroposofia aplicada à saúde e a fitoterapia fazem parte das práticas integrativas e complementares mais utilizadas nos diversos estabelecimentos de saúde. A apiterapia é uma prática integrativa e complementar regulamentada por essa portaria. É um método que utiliza os produtos produzidos pelas abelhas em suas colmeias para promoção e manutenção da saúde e auxílio complementar no tratamento de algumas condições alteradas. Praticada desde a antiguidade, conforme mencionado por Hipócrates em alguns textos chineses e egípcios. Esses produtos são denominados apiterápicos e incluem a apitoxina, a geleia real e o pólen, a própolis, o mel, dentre outros, que compõem categorias diferenciadas. A utilização da apitoxina como prática integrativa e complementar recebe a denominação de apipuntura, quando a estimulação ocorre nos pontos estratégicos do corpo, similares aos definidos para a acupuntura, seja pela introdução do próprio ferrão da abelha ou por meio de agulhas apropriadas. Outros modos consistem em aplicação sublingual, subcutânea, com agulhas, injeções ou tópicas, com processamento industrializado de doses de apitoxina, o que torna a toxina menos ativa. A apitoxina age como anestésico na pele, com ação da endorfina muito alta, e apesar da dor inicial, acaba relaxando a área de aplicação. A aromaterapia também é uma prática integrativa e complementar estabelecida pela Portaria de 2018. A aromaterapia é uma prática terapêutica secular que consiste no uso intencional de concentrados voláteis extraídos de vegetais, os óleos essenciais, a fim de promover ou melhorar a saúde, o bem-estar e a higiene. A bioenergética também é uma prática integrativa e complementar. Ela se refere a uma visão diagnóstica que, aliada a uma compreensão etiológica do sofrimento, adoecimento, adota a psicoterapia corporal e os exercícios terapêuticos em grupos, por exemplo, movimentos sincronizados com a respiração, como este que pode ser observado nesta figura.
A bioenergética pode contribuir com o SUS ao proporcionar ao paciente condições de liberar tensões, facilitar a expressão, favorecer o autoconhecimento e promover uma vida mais saudável. Constelação familiar. Esta técnica de representação espacial das relações familiares que permite identificar bloqueios emocionais de gerações ou membros da família. Ela foi desenvolvida em 1980 pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que defende a existência de um inconsciente familiar, além do inconsciente individual e do inconsciente coletivo, atuando em cada membro de uma família. Hellinger denomina ordens do amor, as leis básicas do relacionamento humano, a do pertencimento ou vínculo, a da ordem de chegada ou hierarquia, e a do equilíbrio, que atuam ao mesmo tempo onde houver pessoas convivendo. Segundo Hellinger, na constelação familiar, as ações realizadas em consonância com essas leis favorecem que a vida flua de modo equilibrado e harmônico. Quando transgredidas, ocasionam perda da saúde, da vitalidade, da realização, dos bons relacionamentos, com decorrente fracasso nos objetivos da vida. Cromoterapia. A cromoterapia é prática terapêutica que utiliza há milênios cores no tratamento de doenças, sendo utilizada pelo homem desde as antigas civilizações. A cromoterapia procura estabelecer e restaurar o equilíbrio físico e energético, promovendo a harmonia entre corpo, mente e emoções, pois o desvio da energia vibratória do corpo é responsável por desencadear patologias. Pode ser trabalhada de diferentes formas, por contato, por visualização, com auxílio de instrumentos, com cabines de luz, com luz polarizada e por meditação. Geoterapia também é considerada uma prática integrativa e complementar. A literatura menciona que as argilas eram prescritas para tratamentos de enfermidades e preservação da saúde, destacando grande emprego em casos de doenças osteomusculares, processos inflamatórios, lesões dérmicas, cicatrização de ferimentos. A geoterapia é uma prática relativamente simples, na qual a argila, em que a cor é selecionada de acordo com o objetivo do tratamento, essa argila é diluída em água e manipulada até formar um material homogêneo de textura coloide para ser aplicada no corpo, inclusive no rosto. A hipnoterapia é uma prática integrativa e complementar que se refere a um conjunto de técnicas que, por meio de intenso relaxamento, concentração ou foco, induz a pessoa a alcançar um estado de consciência aumentado que permite alterar uma ampla gama de condições ou comportamentos indesejados, como medos, fobias, insônia, depressão, angústia, estresse e dores crônicas. A hipnoterapia é indicada principalmente para transtornos depressivos, para tratar ansiedade, neuroses depressivas e a própria depressão. Alguns setores da saúde adotam regularmente esta prática em seus protocolos de atendimento, entre eles a odontologia, a psicologia, fisioterapia e enfermagem. A imposição de mãos é uma outra prática integrativa e complementar que implica um esforço meditativo para a transferência de energia vital por meio das mãos, com o intuito de restabelecer o equilíbrio do campo energético humano, auxiliando no processo de saúde doente. A
imposição de mãos fundamenta-se no princípio de que a energia do campo universal sustenta todos os tipos de organismos vivos e que este campo de energia universal tem a ordem e o equilíbrio como base. No estado de saúde, esta energia universal flui livremente dentro, através e fora do campo de energia humano, promovendo equilíbrio. Na doença, o fluxo de energia pode estar obstruído, desorganizado ou em desequilíbrio. A medicina antroposófica ou antroposofia aplicada à saúde inclui diversos recursos terapêuticos. Ela foi introduzida no Brasil há aproximadamente 60 anos e ela utiliza para a recuperação da saúde terapias como a própria terapia medicamentosa, aplicações externas na forma de chás medicinais, emulsões de plantas, pomadas de metais ou vegetais, óleos essenciais, raízes de plantas, banho medicinal, cataplasma, compressa, enfaixamento, escaldapés, fricção e massagem são alguns exemplos de aplicações externas. Além da terapia medicamentosa e das aplicações externas, fazem parte ainda da medicina antroposófica, banhos terapêuticos, massagem rítmica e terapia artística. Banhos terapêuticos utilizados com ou uso de calor ou de substâncias como óleos essenciais, emulsão de plantas e chás. Terapia artística utiliza elementos artísticos, como cor, forma, volume, luz e sombra, na realização de exercícios específicos, orientados e acompanhados por terapeuta artístico antroposófico. As modalidades mais frequentes de terapia artística incluem exercícios como aquarela, aplicando pigmentos naturais, desenhos de formas, modelagem em argila ou desenho com carvão. A ozonioterapia também é uma prática integrativa e complementar de baixo custo, segurança comprovada e reconhecida, que utiliza a aplicação de dois gases, oxigênio e ozônio, por diversas vias de administração com finalidade terapêutica. Utilizada em vários países como a Itália, Alemanha, Portugal, Rússia, China, entre outros, há décadas, para ajudar a recuperar de forma natural a capacidade funcional do organismo humano e animal. Terapia de florais é uma prática complementar e não medicamentosa que, no meio dos vários sistemas de essências florais, modifica certos estados vibratórios, auxiliando a equilibrar a harmonia dos indivíduos. Essência floral não é fitoterápico, não é fragrância, não é homeopatia e não é droga. As essências florais são extratos líquidos, naturais, inodoros e altamente diluídos de flores, que se destinam ao equilíbrio dos problemas emocionais, operando em níveis sutis e harmonizando a pessoa internamente e no meio em que vive. Termalismo social, ou também denominado crenoterapia, utiliza águas minerais para tratamento de saúde. É um procedimento também bastante antigo, utilizado desde a época do Império Grego. Foi descrito por Heródoto em 450 a.C., que foi o autor da primeira publicação científica termal. A eficiência do termalismo no tratamento da saúde está associada à composição química da água, que pode ser classificada como sulfurada, radioativa, bicarbonatada, ferruginosa. A forma de aplicação, banho ou sauna, e a sua temperatura são variáveis.
nós vimos que existem diversas técnicas que são utilizadas para o tratamento integrativo e complementar. Há inúmeros obstáculos e dificuldades na inserção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, principalmente por haver carência de dados de pesquisa no assunto e falta de direção, organização e controle. Assim, a inserção das práticas integrativas e complementares anda em passos lentos e há pouco progresso sobre os métodos de organização, adaptação e inclusão no SUS. Um estudo realizado na Universidade de Fortaleza por Gomes e colaboradores, no qual foi realizado no Centro de Ciências da Saúde, evidenciou que, a cada semestre, que a maioria das práticas ou terapias não são conhecidas pelos alunos, e muitos relatam a riqueza da pesquisa para eles como futuros profissionais de saúde, que, em ocasiões diferentes, podem agir de forma preconceituosa em relação às práticas integrativas e complementares, face ao desconhecimento da diversidade e riqueza de alternativas terapêuticas com foco na saúde humana. As práticas integrativas e complementares ainda são pouco conhecidas e divulgadas no Brasil. Evidencia-se claramente entre os profissionais da saúde a perpetuação da visão biomédica, racional e fragmentária, diante da dificuldade de perceber o ser humano em sua totalidade. No que diz respeito à utilização das práticas integrativas e complementares na odontologia, já existem políticas públicas de incorporação das PICs, e o próprio Conselho Federal de Odontologia, por meio da Resolução número 82, de 25 de setembro de 2008, reconhece e regulamenta o uso das práticas integrativas e complementares pelo cirurgião dentista. Ainda na Resolução número 165, de 24 de novembro de 2015, o Conselho Federal de Odontologia ele reconhece e regulamenta o uso pelo cirurgião dentista da prática integrativa e complementar à saúde bucal, denominada de odontologia antroposófica. Tais iniciativas, tanto pela Resolução de 2008 quanto pela Resolução de 2015, enfatiza a importância do uso dessas práticas inseridas na odontologia em vista de seus respectivos resultados positivos sobre o processo saúde e doença. Esse estudo, realizado com cirurgiões dentistas em Anápolis, ele pergunta aos cirurgiões dentistas sobre o conhecimento das resoluções e portarias relacionadas às práticas integrativas e complementares. Em uma das perguntas, os pesquisadores se referem à resolução do Conselho Federal de Odontologia de 2008, perguntando aos profissionais cirurgiões dentistas se eles conhecem esta resolução. Nesta pesquisa, verificou-se que, do total de participantes, 36,2% conheciam a Resolução 82 de 2008, enquanto que 58,1% dos dentistas não conheciam a Resolução de 2008. Dos que não conheciam a resolução, verifica-se que a quantidade é bem maior de pessoas que não prescrevem o fitoterápico. Já aqueles que conheciam a resolução, 75% não prescrevia o fitoterápico, enquanto que 25% apenas prescrevia.
Também perguntaram sobre a portaria do Ministério da Saúde de 2006, aquela que regulamentou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Do total de participantes, 22,9% não conheciam a portaria, conheciam a portaria, enquanto que a grande maioria, 72,4%, não conheciam a portaria do Ministério da Saúde de 2006. Entre aqueles que conheciam a portaria do Ministério da Saúde de 2006, 31,8% deles prescreviam fitoterápicos e 68,2% não prescreviam. Em relação aos que não conheciam a portaria de 2006, 72,4% deles, 8% apenas prescreviam fitoterápicos, enquanto que 92% não faziam a prescrição de medicamentos fitoterápicos. Então, nós finalizamos esta videoaula, onde nós vimos os conceitos sobre várias práticas integrativas e complementares, incluindo aromaterapia, apiterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, medicina antroposófica, antroposofia aplicada à saúde, ozonioterapia, terapia de florais e termalismo social, crenoterapia. Todas essas práticas integrativas e complementares associadas à fitoterapia, homeopatia, estão regulamentadas pelo Ministério da Saúde. Muito obrigada pela sua companhia.